Bom dia, queridos amigos. O Senhor nos deu uma manhã a mais, agora bem fresquinha. Vamos ter o inconveniente do barro, né? Fora aqui das dependências mais próximas, mas pelo menos o clima está um pouco mais agradável, um pouco mais fresco. O pessoal também que nos acompanha desde seus lares, a gente agradece pelo carinho e pela abertura que vocês têm nos dado todos os dias, de manhã, tarde e noite. E tem sido maravilhoso compartilhar com vocês esta jornada sobre esse tema tão especial que nós estamos estudando. O nosso palestrante de saúde chegou hoje, eu acho que era 6 da manhã, ele só está dando uma descansadinha. Então, a próxima palestra nós já vamos estar com ele, com o Paulo Ribeiro, ok? Vocês que ainda não fizeram a inscrição, a Vanessa vai deixar o link do telefone lá no chat, tá? Para vocês fazerem a inscrição para o nosso próximo congresso. Ok? E quem for ouvir, já vou falar logo, não se esqueçam das botas, hein? Campo e botas são coisas que andam lado a lado. E para vocês que quiserem fazer a inscrição, os que estão aqui, os que estão em casa, até o final do congresso, ou seja, até domingo, vocês vão pegar o preço promocional de R$390 para passar aqui conosco 8 dias, que vai ser do dia 24 até o dia 22 pela manhã. Ok? Do dia 2, falei qual dia? Nossa, eu estou querendo que vocês ficam aqui mesmo, hein? Do dia 24 de dezembro ao dia 2 de janeiro. Então vamos passar 2 eventos, né, comemorativos importantes juntos aqui, adorando ao Senhor. Vamos dar continuidade então, convidar agora os nossos queridos que têm avançado conosco nessa jornada. Bom dia. Bom dia. Did you sleep well? Vocês dormiram bem? Amen. Thank God. Graças a Deus. More rain, Mais chuva, more mud. mais barro. But it's not a problem because the land needs the rain. Mas isso não é um problema porque a terra precisa da chuva. And we want to take all of this rain as a promise from God E nós queremos pegar essa chuva como uma promessa de Deus. that His doctrine is falling as the rain upon us. Que a sua doutrina está caindo assim como a chuva sobre nós. God's doctrine is not like man's doctrine. A doutrina de Deus não é como a doutrina do homem. Man's doctrine is very dry because it is just knowledge. A doutrina do homem é muito seca porque é só conhecimento. But God's doctrine Mas a doutrina de Deus is alive. é viva. It is alive with His own life. É viva com a sua própria vida. And in a moment we will continue our study from last night. E então vamos continuar o nosso estudo na noite passada. But first, shall we have another word of prayer? Mas primeiro vamos orar novamente. Nosso amado e grandioso Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para pedir a Tua bênção, para pedir que o Senhor nos abra o coração e a mente para receber a Tua palavra nesta manhã. E também pedir que sejamos usados aqui como instrumentos para transmiti-la. Que o eu não esteja no caminho, Senhor, mas que o Senhor possa falar e operar através de nós e que a palavra chegue e encontre um solo fértil no coração de cada um aqui. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amen. Last night we studied the subject of faith. Na noite passada estudamos o assunto da fé. And do you remember what the definition of faith
is that we read from Alonzo Jones. E vocês lembram qual era a definição de fé que nós lemos do Alonzo Jones? The word of God has power to do what it says. Yeah. Sim. The word of God will do what it says. A palavra de Deus fará o que diz. And I am very glad that you remembered that. E eu estou muito feliz que você se lembra disso. The simple definition that Alonzo Jones gives in Lessons on Faith A definição simples que Alonzo Jones coloca ali em lições sobre fé is faith is the expecting the word of God to do what it says, é que a fé espera, é a expectativa de que a palavra de Deus fará o que diz and the depending on that word to do what it says. e a dependência da palavra para fazer o que diz. So it is one thing to expect God's word to do what it says. Então, uma coisa é esperar que a palavra de Deus faça o que diz, It is another thing to depend. e outra coisa é depender disso. Because if we just sit back and are waiting for God's word to do what it says, Porque se nós só nos sentarmos esperando que a palavra de Deus faça o que diz, we will never experience the reality of it. nunca experimentaremos a sua realidade. We need to go forward. Precisamos seguir avante. And as we go forward, we trust that when we need it, God will fulfill His word. E ao seguirmos avante, nós dependemos de que a palavra de Deus vai se cumprir quando nós precisamos dela. Can God lie? Deus pode mentir? Okay. Those of you who have children, Vocês que têm filhos, I want you to take your Bibles. quero que vocês peguem suas Bíblias. Let's look up a reference. Vamos olhar aqui uma referência. With your Bibles, if you have your Bibles, because I want you to know where to find it in your Bible. Se você tem a sua Bíblia, porque eu quero que você saiba onde encontrar na sua Bíblia. Isaiah chapter 49, verse 25. Isaías, capítulo 49, versículo 25. Now we will read it. Well, let's wait a moment until a few more find it, Então vamos esperar um pouco até mais alguns encontrarem, because this verse is very, very important. porque esse versículo é muito, muito importante. Okay, we can read it now. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao poderoso, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem comigo, e os teus filhos eu remirei. Read the last part again about the sons. E os teus filhos eu remirei. Can God lie? Deus pode mentir? He cannot lie. Ele não pode mentir. But a lot depends on you trusting and depending that God will fulfill His word. Mas muito disso depende de você confiar e depender de Deus para cumprir a sua palavra. I want you, Eu queria que vocês, as parents, como pais, in your own time with God, no seu próprio momento com Deus regularly, e regularmente to put your finger on that promise colocasse o seu dedo nessa promessa and say, God, e dizer: Deus, you cannot lie. você não pode mentir. Please fulfill your promise. Por favor, cumpra a tua promessa. And I tell you, my friends, E eu digo para vocês, meus amigos, it does not matter in what experience your children are, não importa em qual experiência seus filhos estejam. even if it looks like they are completely lost in sin,
Mesmo que pareça que eles estão completamente perdidos no pecado, if you will trust God and ask Him to fulfill this promise, se você confiar em Deus e pedir que Ele cumpra a sua promessa, He will fulfill it. Ele irá cumpri-la. Nothing is impossible with Him. Nada é impossível para Ele. If your children are lost, Se os seus filhos estão perdidos, it might be because you did not trust God to fulfill His word. pode ser que seja porque você não confiou em Deus para cumprir a sua palavra. And so I share this promise with you in the context of what we have been studying. Então, eu compartilho essa promessa com vocês no contexto do que temos estudado. God will do what He says. Deus fará o que Ele diz. If we give Him that permission and we trust Him to do it. Se dermos a Ele a permissão e confiarmos nele para cumprir. If you are worried for your children, Se você está preocupado com seus filhos, every day put your finger on that verse and say, Lord, you said that you would do this. cada dia coloca o seu dedo nessa promessa e diga: Senhor, o Senhor disse que fará isso. Thank you. Obrigado. And whatever I see, I will trust that you are at work. E não importa o que eu veja, eu confiarei que estás operando. And many times those children need to make their own experience. Muitas vezes os filhos têm que ter a sua própria experiência. As Adventists, we raise the children in the home and we try to protect them from the influences of the world. Como adventistas, nós criamos nossos filhos em casa, tentamos protegê-los das influências do mundo, We train them the best that we can, treinamos a eles da melhor forma que podemos. and many times it's not with love, E muitas vezes não é com amor, it's with rules. com regras. And so when the children get older, they choose a completely different path. E aí quando as crianças, quando ficam mais velhos, escolhem um caminho completamente diferente. God understands that. Deus entende isso. And God knows what experience they need so that your children will come back to Him. E Deus sabe qual é a experiência que eles precisam para que os seus filhos voltem para Ele. We might see that they are on the road to hell. Nós podemos ver que eles estão indo a caminho do inferno. But God Mas Deus is smiling está sorrindo, because He knows what He's doing. porque Ele sabe o que faz. If you will put your children in His hands. Se você colocar os seus filhos nas suas mãos. Before we continue in our study for this morning, E antes de continuarmos no nosso estudo desta manhã, I want to talk to you a little bit about personal prayer. eu quero falar um pouco sobre a oração pessoal. There is a very basic principle Há um princípio muito básico. when we are in communion with God Quando estamos em comunhão com Deus, in our personal time alone with Him. no nosso tempo pessoal a sós com Ele. There is counsel that Ellen White gives in respect to children. Há conselhos de Ellen White sobre crianças, In the book Child Guidance, ali no livro Orientação da Criança, que diz: pelo vosso próprio exemplo, ensinai vossos filhos a orar com voz clara e distinta. Ensinai-lhes a levantar a cabeça da cadeira e a nunca cobrir o rosto com as mãos. when you are praying personally with God, Quando você está orando pessoalmente com Deus, like when you get up in the mornings to pray, quando você levanta de manhã para orar, do you sometimes find that it's hard to concentrate and your thoughts wander? às vezes você acha vê que é difícil concentrar e os pensamentos se desviam And you start to feel tired again? e você começa a ficar cansado de novo. Many times it's because we are resting our heads on something.
Várias vezes é porque a gente está assim apoiando a nossa cabeça. Don't rest your head on something when you're praying. Não apoie a sua cabeça quando você estiver orando. Keep your head upright. Mantenha a cabeça ereta. And do not cover your face, E não cubra a sua face, because prayer is a conversation. porque a oração é uma conversa. And if we were to have a conversation with each other, E se nós formos conversar uns com os outros, we do not cover our faces. nós não cobrimos o rosto. I want to encourage you, Quero encorajá-los, more the young people, because when you get older, the knees don't work, the spine's not the same. mais assim os jovens, porque depois que você fica mais velho, os joelhos, a coluna já não é a mesma coisa. But when you are praying, Mas quando você for orar, here in the church, I understand if you want to lean on something to take the weight off of your knees from aqui na igreja eu concrete. entendo se você quiser se apoiar em algo para aliviar o peso dos joelhos, Because of the concrete that is here. por causa do concreto que está aqui. But in your home, you can put the chanclas or something underneath your knees if you need the extra padding. Mas em casa você pode colocar alguma coisa embaixo do joelho para amortecer um pouco. And then I encourage you to pray upright. Kneeling upright with your shoulders square. E então eu aconselho que vocês orem de forma assim mais ereta, de joelhos e com os ombros para trás. And to do that, you can keep your hands together like this, about this height, and that will help with the shoulders. E para fazer isso, você pode colocar as mãos juntas aqui, mais ou menos nessa altura, isso vai ajudar com os ombros. Or put your hands behind you. Ou coloca as mãos para trás. At first, you will feel tired. You won't have the muscles to remain kneeling upright. A princípio você vai se sentir cansado, porque os seus músculos aqui vão cansar para te manter ereto. But in a few days, you Mas will find that you can maintain that Mas em position. alguns dias você vai ver que você pode manter essa posição. In the first few days, if you get tired, just go back down for a little bit and then back up on your knees again. Nos primeiros dias, se você cansar, você pode assim sentar sobre o calcanhar para descansar e depois levanta de novo. Why am I teaching you this? E por que eu estou ensinando isso para vocês? Because Paul says that we are to come boldly to the throne of God. Porque Paulo diz que nós temos que ir com fervor e convicção ao trono de Deus. Our position affects our confidence. E a nossa posição afeta a nossa confiança. And then look forward as though you are conversing face to face with God. E então olhe para frente como se você estivesse conversando face a face com Deus. If your sins, at times you will remember your sins. Vai ter vezes que você vai lembrar dos seus pecados. And you will feel this, you'll hang your head, start to hang your head in shame. E aí, ao lembrar, você começa já a dobrar a cabeça de vergonha. But tell yourself, Mas diga para si mesmo: no, I am told to come boldly to the throne of grace. não, mas está escrito que eu tenho que ir com confiança ao trono da graça. Lift your head again. Levanta a cabeça de novo. Christ is our intercessor. Cristo é o nosso intercessor. Our prayers will never be perfect. As nossas orações nunca serão perfeitas. We are full of unrighteousness, Estamos cheios de injustiça. but He is interceding for us. Mas Ele está intercedendo por nós. And He will take our prayers, E Ele tomará nossas orações. and Ellen White says that He will speak our prayers Himself, but He will ask for the things that we really need. E diz Ellen White que Ele vai pegar e Ele próprio vai falar as nossas orações e pedindo as coisas que nós realmente precisamos. So I want to encourage you to, if you can, do an experiment one morning and try praying upright.
Então, o que eu quero pedir para vocês, encorajá-los, é fazer uma experiência numa manhã e orar nessa posição mais ereta, with your face level. com a face assim nivelada, And now we are to be God's soldiers, right? porque nós temos que ser soldados de Deus, não é? Well, soldiers aren't like this. Soldados não são assim. No, we're bold, we're courageous, and we're here to do service with God. Nós somos confiantes e corajosos, não é? Para fazer o serviço de Deus. We want Him to use us, but if we're lazy, how can He use us? Nós queremos que Ele nos use, mas se formos assim preguiçosos, como é que Ele vai usar? But you will find that the posture in prayer makes a very big difference. E você vai ver que a postura na oração faz uma grande diferença. Obviously, prayer is a very personal thing. É claro, a oração é uma coisa muito pessoal. But if you find that your mind wanders, Mas se você vê que a sua mente tende a se desviar, it might be because you're resting your head on something. pode ser porque você está apoiando a cabeça em alguma coisa. If you don't feel confident before God, Se você não se sente confiante diante de Deus, improve your posture. melhore a sua postura. Just a bit of advice from your Australian friend. Só uma pequena dica do seu amigo australiano. Let us continue in our study for this morning. Vamos continuar no nosso estudo desta manhã. We have read these verses twice now, but let's read them again. Romans chapter 10 verses 1 to 3. Nós já lemos essa passagem duas vezes, mas vamos ler de novo Romanos 10, de 1 a 3. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. And you remember that I want us to think of righteousness in a practical sense. E lembra que eu quero que a gente pense em justiça de forma prática. And so when we read the word righteousness, E quando nós lemos a palavra justiça, we want to use this definition from Ellen White. queremos usar essa definição da irmã White. Justiça é fazer o bem. And so if we read verse 3 again, Então, se lermos o versículo 3 de novo, porque ignorando as boas obras de Deus e procurando estabelecer as suas próprias boas obras, não se sujeitaram às boas obras de Deus. then this is our problem, right? Esse é o nosso problema, não é? We are very zealous for God. Somos muito zelosos por Deus, We want to glorify Him on the earth, queremos glorificá-lo na terra, but we have been doing our own works. mas temos feito nossas próprias obras. We have not been submitting ourselves to God so that He may work in us. Não temos nos submetido a Deus para que Ele possa operar em nós. And last night, we studied where His works are. E na noite passada nós estudamos onde estão as suas obras. In His Word. Na sua palavra. And this is why E é por isso you would not let me eat breakfast for you. que vocês não vão deixar que eu coma o desjejum no lugar de vocês. I wanted to close the doors and I was going to eat for you. Eu queria entrar lá, fechar as portas e comer por todos vocês. But you all said, no, it's mine, it's mine. Mas vocês falaram, não, é meu também. We have to be the same with the Word of God. E tem que ser da mesma forma com a palavra de Deus. We must eat it for ourselves. Nós precisamos comer nós mesmos. That
Word of God has in it the very life of God, Na palavra de Deus está a própria vida de Deus. and the life of God E a vida de Deus is a righteous life. é uma vida justa. Come to Romans chapter 6 verses 12 and 13. Vamos para Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus, como os que são vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. This comes down to a choice. No fim, é uma escolha. We are either yielding ourselves as instruments of unrighteousness, Ou nós nos apresentamos como instrumentos de injustiça, or of righteousness. ou instrumentos de justiça. Christ said that no man can serve two masters. Cristo falou que ninguém pode servir a dois senhores. Do you know what that means? Sabe o que isso quer dizer? There is no one in between. Que não tem ninguém ali no meio. We are either being worked by Satan or being worked by God. Ou as nossas obras são operadas por Satanás, ou as obras são operadas por Deus. If God is not the one doing the works, E se Deus não é aquele fazendo as obras, where does all of our self-righteousness come from? de onde que vem essa justiça própria, então? Of course the law will not accept the works of the devil. É claro que a lei não aceita as obras do diabo. Because if God is not the one doing the works in our lives, it is Satan doing the works in our lives. Porque se não é Deus fazendo as obras na nossa vida, é Satanás que faz as obras. It is sin. É o pecado. We cannot serve one or the other. We must serve one or the other. We need to make a decision. E nós temos que servir um ou outro, temos que decidir. Verse 19 of the same chapter. Versículo 19 do mesmo capítulo. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à iniquidade para iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. It's a very clear verse, this one. Esse texto é muito claro. How did we serve sin? Como nós servimos o pecado? We made the decision to do it. Decidimos, não é? Ellen White says that Satan cannot force anyone to sin. Ellen White diz que Satanás não pode forçar ninguém a pecar. We made the decision. Nós tomamos a decisão. And it is true that for many years we were in ignorance of many things, that they were wrong, but we didn't know it. E é verdade, durante muitos anos estávamos ignorantes acerca de coisas que eram erradas, mas não sabíamos. But there's something interesting here to consider. Mas há algo interessante aqui para considerar. And maybe we can use the typical illustration. E talvez podemos usar a ilustração típica. On one side is an angel, De um lado está um anjo and the other side is a devil. e do outro lado um diabo, It's just an illustration. demônio. Só uma ilustração. And the devil whispers into our ear, let's go and do this. E o demônio fala no ouvido, vamos fazer isso. And we go and do it, right? E a gente vai e faz, certo? Why do we do it? Por que nós fazemos? Because there is more than just a suggestion. Porque há mais nisso do que só uma sugestão. Sin has power. O pecado tem poder. And so we choose sin because we feel it pushing us that way. Então a gente escolhe o pecado porque a gente sente ele nos empurrando para aquele lado. Sin has power.
O pecado tem poder. And we feel its power. E sentimos o seu poder. And that's why it's so easy for us to give in to it. E por isso é tão fácil nós cedermos a ele. But who is more powerful? Mas quem é mais poderoso? God. Deus. And this is what we need to understand, E é isso que temos que entender, that when our conscience, when God speaks through our conscience or through His Word, para que quando Deus fale a nossa consciência pela sua palavra, saying, "This is my will, not the other," dizendo assim, esta é a minha vontade e não aquela. we need to remember that the will of God has more power than the desires of sin. E nós temos que entender que a vontade de Deus tem mais poder do que os desejos do pecado. Everything depends on choice, Tudo depende da escolha, the action of the will. da ação da vontade. And if we are conscious of God's power and the power of His righteousness, E se estivermos conscientes do poder de Deus e da sua justiça, then if we choose God's will, e escolhemos a vontade de Deus, what will happen in our lives? o que acontecerá na nossa vida? Amos chapter 5 verse 24. Amós capítulo 5, versículo 24. Mas desça o juízo como águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. The righteousness of God will come rushing into our lives like a mighty river. A justiça de Deus virá na nossa vida com uma corrente forte como um rio impetuoso. God's just waiting for us to ask Him to do it. Deus só está esperando que nós o peçamos para fazer. For Him to work our will to will it. Para que Ele opere na nossa vontade para que a gente queira. Because remember, He works in us both to will and to do. Porque lembra que é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. We just have to will for Him to work in the will. Nós só temos que querer, deixar Ele operar em nós o querer. Deixar Ele operar o querer, é. And many times all that is just a heart's cry. I'm sorry. Just a heart's cry. E quantas vezes esse não é o clamor do coração? Lord, please, don't let me do this. Senhor, por favor, não me deixa fazer isso. And He will answer that prayer. E Ele vai responder essa oração. He will do the things that we cannot do. Ele fará as coisas que nós não podemos fazer. And if we are conscious that His righteousness has power, E se estivermos conscientes de que a sua justiça tem poder, infinitely more power than sin, poder infinitamente maior do que o pecado, then when our conscience says, do not do it, então, quando a nossa consciência disser, não faça, this is not God's will. não é a vontade de Deus. All of the power to resist is there in God's right doing. Todo o poder para resistir está ali na justiça dele, de And Deus. He will step right in and do for us the things we cannot do. Ele vai intervir e fazer por nós aquilo que nós não podemos. Personally, I think it's amazing when I think about God doing our works. Pessoalmente, eu acho incrível quando eu penso sobre Deus fazendo as nossas obras. The most powerful being in the universe, O ser mais poderoso do universo, the most wisest being in the universe, o ser mais sábio do universo, is willing to step right into us está disposto a entrar na nossa vida and work out all of life's problems. e operar em todos os problemas da vida. Wow. Uau! Let's talk about Christ, our righteousness. Vamos falar sobre Cristo, nossa justiça. Because this is why you came, right?
Porque é por isso que vocês vieram, não é? For Christ and his righteousness. Por Cristo e a sua justiça. Let's read Philippians chapter 4 verse 19. Vamos ler Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Amen. And remember, Lembrem-se, Christ is the Word. Cristo é a palavra. So when we open our hearts to the Word of God, Então, quando nós abrimos o coração para a palavra de Deus, we're opening our hearts to Christ. estamos abrindo o coração para Cristo. And who worked in the life of Christ? E quem operou na vida de Cristo? The Father. O Pai. And so we have in the Word, in Christ, the very life of God Himself. Então nós temos na palavra, em Cristo, a vida do próprio Deus. I make a point of mentioning God as the Father because it's beautiful to see that step-by-step process. E eu mencionei ali Deus, o Pai, daquela vez, para a gente ver esse processo passo a passo. The Father living in the Son, O Pai vivendo no Filho, and then we will see the Son living in us. e aí vemos o Filho vivendo em nós. Through the Holy Spirit. Por meio do Espírito Santo. So the Father, the Son, the Holy Spirit, and in us. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós. And if you had noticed carefully with many of the quotes I've been sharing, E se vocês prestaram bem atenção em algumas das declarações que compartilhei, when Ellen White is talking about God Quando- in that context that we're talking, quando Ellen White fala sobre Deus nesse contexto que estávamos falando, she's referring to the Father. ela está se referindo ao Pai. When we speak of Christ and his interactions with God. Quando falamos de Cristo e suas interações com Deus. Christ and our righteousness. Cristo é nossa justiça. Jeremiah chapter 23 verse 5. Jeremias 23, versículo 5. It is 23. It's an error. Tem um errinho ali. I can't see it. There's nothing there. Oh, yeah. But it should be 23. I forgot to put the 2, okay? If you can make a Era note para of ser that. Jeremias 23, tá? Verso 5. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu levantarei para Davi um renovo justo, e um rei reinará e prosperará, e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará a salvo. E este é o seu nome, pelo qual ele será chamado, o Senhor nossa justiça. Christ our what? Cristo nosso o quê? In a practical sense, what does that mean? De forma prática, o que isso quer dizer? Right? We're using this as a definition for righteousness. Estamos usando isso como uma definição de justiça. So then if we read the name of Christ again in this context, and I hope you don't mind me adding this thought, Então, se nós lermos de novo, eu espero que vocês não se importem de eu acrescentar isso. verse 6 again. O verso 6, nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará salvo, e este é o seu nome pelo qual ele será chamado, o Senhor, nossas boas obras. Because we want to think of righteousness as more than just a covering. Porque nós queremos pensar em justiça mais do que simplesmente uma capa.
There are those who think that the righteousness of Jesus Christ is like an umbrella. Tem aqueles que pensam que a justiça de Cristo é como se fosse um guarda-chuva. And painted on the umbrella is the face of Jesus Christ. E ali no guarda-chuva está ali o rosto de Jesus Cristo. And so as the Father looks upon us, he only sees his Son. Então, quando o Pai olha para nós, ele vê o Filho. But underneath that umbrella, Mas debaixo do guarda-chuva there's a different experience. é uma experiência diferente. And so I like to be clear in the definition of righteousness. Então, eu gostaria de ser claro na definição de justiça. It must be practical. Tem que ser prático. And Testimony to Ministers, page 91, Testemunhos para It's Ministros, not here. página 91, which I shared with you last week. Maybe in these days I will share it with you again. que eu compartilhei na semana passada e talvez compartilhe de novo. Ellen White describes that the message of righteousness by faith Ellen White descreve a mensagem da justiça pela fé, included the impartation of Christ's own righteousness. que incluía a comunicação da própria justiça de Cristo, Which is made manifest in obedience to all the commandments of God. e que é manifestada na obediência a todos os mandamentos de Deus. And so when we talk about the righteousness of Christ, Então, quando falamos da justiça de Cristo, we need to think of it in a very practical sense. temos que olhar para isso de uma forma prática. The right doing that was in his life. As obras boas que tinham na sua vida. The right doing which was in his life As obras boas que estavam na sua vida is that which God has provided for our life. é aquilo que Deus providenciou para a nossa vida. Because how will God provide for all of our needs? Porque como que Deus proverá todas as nossas necessidades? By Jesus Christ. Por meio de Jesus Cristo. And so there in Jesus Christ Então ali em Jesus Cristo are all of the perfect works that we need. estão todas as obras perfeitas que precisamos. Let's follow this through. Vamos seguir essa linha. John chapter 1 verse 1. João 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. And what did the word do? E o que a palavra fez? Verse 14. Verso 14. E a palavra se fez carne. Jesus Christ was God. Jesus Cristo era Deus. He is God. Ele é Deus. But he put off his divine nature Mas ele se despojou da natureza divina dele and he was made flesh. e se fez carne. And he was completely dependent upon his Father for life. E ele dependia completamente do seu Pai na vida. John chapter 3 verse 16. João 3, verso 16. Do we need to read it or can you remember it? Será que precisamos ler ou vocês se lembram? She's saying it's good to read. Yeah, I can put it there, but it's also good to remember. Eu posso pôr ali, mas também é bom lembrar. There are people who don't know. I was going to put it there. Eu ia colocar ali de I was qualquer just jeito. testing to see if the people could remember it or not. Só estava testando para ver se as pessoas podiam se lembrar ou não. But yes, there it is. It is probably one of the most central verses to our experience as an Adventist.
Mas está ali então, e é um dos versículos centrais da nossa experiência como adventistas, or really for any Christian. ou de qualquer cristão. And as children, it was probably the first or one of the first verses that we remembered. E é provavelmente um dos primeiros versículos que as crianças vão aprender. But it's interesting how, for many years, Mas é interessante que por tantos anos we think that God is saying that He loved us so much, nós, or loved the world so much, nós acreditamos que Deus está falando que Ele amou o mundo tanto that He gave His Son to die for us. que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. But it does not say anything about the death of Christ. Mas ali não diz nada sobre a morte de Cristo. But we read that into it because we think that that's what Christ came to do for us. Mas nós supomos isso ao ler porque pensamos, é isso que Cristo veio fazer por nós. We think that God sent His Son to die for us. Nós achamos que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. And as those who are conservative say, well, yes, but He's more than just a substitute. E aqueles que são mais conservadores dizem, sim, mas Ele é mais do que apenas um substituto. He's also our example. Ele também é o nosso exemplo. So we have to copy His example. Então temos que copiar o seu exemplo. And so when we fail in doing that, we go back to the substitute. E aí quando a gente falha em copiar, nós vamos de volta para o substituto. And then we try again to copy Him. E aí tentamos copiá-lo novamente. And then back to the substitute. E aí de volta para o substituto. So then we try again to copy Him. E aí tentamos copiá-lo de novo. And then back to the substitute. Voltamos para o substituto. Year after year after year. Ano após ano após ano. And we study everything else, E estudamos de todas as outras coisas, but Jesus Christ. exceto Jesus Cristo. Because we think that all Jesus Christ means to us is Porque nós pensamos que tudo o que Jesus Cristo significa para nós é an example and a substitute. um exemplo e um substituto. And we think there's nothing more to study. E achamos, não tem mais nada para estudar. Prophecy is more exciting. A profecia é mais empolgante. Oh, my friends, you do not know Jesus Christ. Meus amigos, vocês não conhecem Jesus Cristo. Because the truth as it is in Jesus, wow, it is more exciting than any prophecy. Porque a verdade, como ela é em Jesus, é mais empolgante que qualquer profecia. And when Jesus comes a second time, Quando Jesus vier pela segunda vez, we don't need to study the prophecies anymore. não vamos mais precisar estudar profecias. He will change our body. Ele vai mudar o nosso corpo. We don't need to study the health reform anymore. Não vamos mais precisar estudar reforma de saúde. It has its place now. Tem o seu propósito agora. But what is the one subject that we will be studying through all eternity? Mas qual é o assunto que estaremos estudando por toda a eternidade? And we will never fully understand it. E nós nunca entenderemos completamente. And yet we think, it's just an example and a substitute. E mesmo assim nós pensamos, ele é um exemplo, um substituto. My friends, study Christ. Meus amigos, estudem Cristo. And you will just get deeper and deeper and deeper. E você vai se aprofundar cada vez mais. But it will be clearer and clearer. Mas também ficará cada vez mais claro. More and more simple. Cada vez mais simples. And you will have more and more joy. E você terá cada vez mais alegria. So right now we're having a little introduction to Christ as more than just an example. Então agora
Isso aqui é apenas uma pequena introdução de Cristo como mais do que simplesmente um exemplo. This does not say that God sent his son to die for us. Ali não diz que Deus enviou seu filho para morrer por nós. That was part of the gift. Isso foi parte do dom. But it actually says that God so loved the world that he gave his son to the world. Mas ali diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para o mundo. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado. God gave humanity his son. Deus deu à humanidade o seu filho. Romans chapter 8 verse 32. Romanos 8, versículo 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Que para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado. So God promises to give us all things. Então Deus nos promete dar todas as coisas. And with all of those things, E com todas essas coisas, who? quem? His son. O seu filho. And so God has given Christ to Então us. Deus deu Cristo para nós. What is another name for Jesus Christ? Qual é outro nome para Jesus Cristo? Matthew chapter 1 verses 21 to 23. Mateus capítulo 1, de 21 a 23. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Let's read a commentary from Alonzo Jones on this verse. Vamos ler um comentário de Alonzo Jones sobre esse versículo. Por isso, seu nome é chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Não apenas Deus com ele, mas Deus conosco. Deus estava com ele na eternidade e poderia estar com ele, mesmo que não tivesse se entregado por nós. Mas o homem, por meio do pecado, ficou sem Deus, e Deus quis estar novamente conosco. Portanto, Jesus se tornou nós, para que Deus com ele pudesse ser Deus conosco. E esse é o seu nome, porque é isso que ele é. Amen? Amém. Did you see this part here? Você viu essa parte aqui? If you can read it. Jesus se tornou nós. This is what's missing from our gospel today, my friends. Isso é o que está faltando no nosso evangelho hoje, meus amigos. When we speak of Emmanuel, God with us, Quando falamos de Emanuel, Deus conosco, we think that Jesus Christ is the God component in that name. nós achamos que Jesus Cristo é o componente Deus ali. And what it means is that Christ, as God, came to this earth and he walked among humanity. E o que significa que Jesus, como Deus, ele veio a essa terra e andou no meio da humanidade. But my friends, what did we study yesterday?
Mas, meus amigos, o que estudamos ontem, He laid all of that God stuff down. ele se despojou de toda essa parte Deus e colocou de lado. And he came to be 100% E ele veio with us para in our estar experience. 100% conosco em nossa experiência. And so in the name God with us, Então, no nome Deus conosco, Christ is the us component. Deus é o componente conosco. Because he became us. Porque Cristo se tornou nós. The Father is the God component. O Pai é o componente Deus. And so because all of us have been given Jesus Christ, E porque Jesus Cristo foi dado para todos nós and he became us, e se tornou nós, when God the Father was with him, quando Deus o Pai estava com ele, God the Father was with us. Deus o Pai estava conosco. Gospel workers, Obreiros evangélicos, o sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam as outras. A fim de ser devidamente compreendida e apreciada, toda a verdade da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, precisa ser estudada à luz que dimana da cruz do Calvário. the sacrifice of Christ as what? O sacrifício de Cristo como o quê? Is the central truth. É a verdade central. And everything around it can only be correctly understood by that central truth. E todas as outras coisas só podem ser compreendidas corretamente por essa verdade central. But I need to tell you that the original word translated as expiation here Mas eu preciso dizer para vocês que a palavra original, traduzida por expiação ali, the original word in English does not necessarily mean expiation. a palavra original no inglês não quer necessariamente dizer expiação. The word in English is atonement. A palavra em inglês é atonement. There is a word in Spanish Há uma palavra em espanhol that has the direct Latin root and the exact same meaning. que tem a mesma raiz latina e o mesmo significado, Ayuntamiento. que é um ajuntamento. What does that mean? O que significa? It means the uniting in one. Significa unir em uma só parte. This is what the original word that was used in English means. Isso é o que a palavra original no inglês significa. The central point of the gospel O ponto central do evangelho is Christ's union with humanity é a união de Cristo com a humanidade to resolve the problem of sin. para resolver o problema do pecado. And I will talk about the cross in one of these next meetings. E eu vou falar sobre a cruz em uma das próximas reuniões. But the very central point of the gospel Mas o ponto central do evangelho is that Christ became us. é que Cristo se tornou nós. Another statement from Alonzo Jones, Outra declaração de Alonzo Jones, talking about the central point around which everything else circles. falando sobre o ponto central, onde circulam todos os outros. The Review and Sabbath Herald. Ali no Review and Sabbath Herald. Esse é o centro em torno do qual tudo o mais gira. E Cristo,
tendo assumido nossa natureza humana em todas as coisas na carne, e, portanto, tendo se tornado nós mesmos, quando lemos sobre ele e sobre a maneira como o Pai o tratou, estamos lendo sobre nós mesmos e sobre a maneira como o Pai nos tratou. O que Deus fez a ele foi feito a nós. O que Deus fez por ele foi feito por nós. Christ, our righteousness. Cristo, nossa justiça. Christ, our right doing. Cristo, nossas boas obras. God will supply all our needs by Jesus Christ. Deus suprirá todas as nossas necessidades por meio de Jesus Cristo. He sent his Son Ele enviou seu Filho to unite himself with us, para unir a si mesmo, se unir conosco. so that when God was working in him, Então, quando Deus estava operando nele, he was working in us. estava também operando em nós. And so when we open our hearts to Jesus Christ, Então, quando nós abrimos o coração a Jesus Cristo, what does he bring into our lives? o que é que ele traz na nossa vida? The very life of God himself. A vida do próprio Deus. The problem with presenting Christ is nothing more as an example, O problema de apresentar Cristo como apenas um exemplo is that he is over there. é que ele está ali. And, okay. So that's how he did that, okay? E aí eu olho assim e falo, tá bem. So then we try and copy. E aí a gente tenta copiar. But he's over there, Mas ele está ali. and I'm here copying. E eu estou aqui copiando. Do you know what kind of religion that is? Sabe que tipo de religião é essa? That's the religion of a monkey. Essa é a religião de um macaco. Because the monkey sees and the monkey does. Porque tem um ditado que diz, macaco vê, macaco faz. And yet people teach that as being the message of Christ in you, the hope of glory. E ainda assim, pessoas ensinam que essa é a mensagem de Cristo em nós, a esperança da glória. That doesn't even make sense. Que não faz nem sentido. Because if the message is Christ in you, Porque se a mensagem é Cristo em vós, then the message must say that Christ is in you. então a mensagem precisa dizer que Cristo está em você. If someone is just presenting Christ as an example, Se alguém simplesmente apresenta Cristo como um exemplo, oh yes, he had nature like ours, sim, ele tinha a natureza como a nossa, that doesn't help. não ajuda. Why do I not need to talk to you about the nature of Christ anymore than I already have? Por que eu não preciso falar mais da natureza de Cristo para vocês do que eu já falei? Because if he became one with us, Porque se ele se tornou um conosco, what nature does he have? que natureza ele tem? It's just logic. Isso é lógica. But the more time we spend studying on the nature of Christ and his physical body, etc., Mas quanto mais tempo a gente estuda sobre a natureza de Cristo, seu corpo físico, etc., we are presenting Christ over there. nós estamos apresentando Cristo ali. But we need a personal Jesus. Mas precisamos de um Jesus pessoal. The Father has put into his Son, O Pai colocou no seu Filho, he lived in his Son, e ele viveu no seu Filho, the very perfect life that we need. a vida perfeita que precisamos. And so the reality is, Então a realidade é we already have a perfect life in Jesus Christ. que nós já temos uma vida perfeita em Jesus Cristo. It's a gift, my friends, remember? É um dom, meus amigos. Lembram? Charles Spurgeon,
O Charles Spurgeon, I told you the story of what he would do to wake up the people. eu contei para vocês a história do que ele fazia para acordar as pessoas. He was a powerful preacher. God used him in a very big way. Ele foi um pregador poderoso, Deus usou de grande maneira. Notice what he taught. Olha o que ele ensinou. In a sermon called Christ in the Covenant. Então, é um sermão chamado Cristo na Aliança. Esse é o centro em torno do qual tudo mais gira. E Ops. No, it's Sounds like here. Jones. Can you please read this here? Yeah. Okay. Desculpa. Por decreto divino. Ok. Diz aqui, eu vou ler daqui. Por decreto divino, houve tal união entre Cristo e seu povo, que tudo o que Cristo fez, seu povo fez. E tudo o que Cristo realizou, seu povo realizou nele. God raised up Charles Spurgeon because the Adventists failed to do the work. Deus ergueu Charles Spurgeon porque os adventistas falharam em fazer esse trabalho. And Charles Spurgeon, his favorite author Então, o autor preferido de Charles Spurgeon was John Bunyan. era John Bunyan. Now notice what John Bunyan said, Agora, olha só o que John Bunyan falou. and this time it is there. Agora vi que por ele cumprimos a lei, por ele morremos, por ele ressuscitamos dos mortos, por ele obtivemos a vitória sobre o pecado, a morte, o diabo e o inferno. Quando ele morreu, nós morremos. E assim, pela sua ressurreição, God with us. Deus conosco. Jesus Christ as us. Jesus Cristo em nós. When God lived the perfect life in Jesus Christ, Quando Deus viveu a vida perfeita em Jesus Cristo, He was living a perfect life in us. Ele estava vivendo uma vida perfeita em nós. And in our next study, E no nosso próximo estudo, we will make it more personal. nós vamos tornar isso mais pessoal. But I want to close our meditation now Mas eu quero encerrar a meditação nossa agora with a statement from com uma declaração Christ Object Lessons. de... Actually, first I want to share a statement from Ellen White. Primeiro eu quero compartilhar uma declaração de Ellen White, Very simple. que diz: os seguidores de Cristo devem ser participantes de sua experiência. The same life, my friends. A mesma vida, meus amigos. We are to share in that life. Temos que compartilhar dessa vida. Okay, my last statement. A última declaração. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade imerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. Vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Do you see that there? Vocês veem isso? By Christ's obedience, Pela obediência de Cristo, it is possible for us to obey. é possível nós obedecermos. How? Como? Because when we submit ourselves to Christ,
Porque quando nós nos submetemos a Cristo, the heart is united with his heart, o coração se une com o coração dele, the will is merged in his will, a vontade submergida à sua vontade, the mind becomes one with his mind, e a mente se torna uma só com a mente dele. the thoughts are brought into captivity to him, E os pensamentos são levados cativos a ele, and we live his life. e nós vivemos a sua vida. The Father in him and him in us. O Pai nele e ele em nós. But if we preach a gospel that separates Christ from us, Mas se pregarmos um evangelho que separa Cristo de nós, we're missing out. nós estamos perdendo. And notice quickly that she describes Christ living his life in us as those garments of righteousness. E notem ali que ela diz que Cristo vivendo a sua vida em nós é que são os trajes de justiça. Do you remember the story of this man who had the marriage feast? Lembra da história do homem que teve a festa de casamento? And the king comes in to examine the guests. E aí o rei chega para examinar os convidados. And there was one there who did not have the correct garment. E tinha um ali que não tinha as vestes corretas. In the old traditional days in which Christ was, Nos dias antigos em que Cristo vivia, if somebody was invited to a marriage feast, se alguém fosse convidado para uma festa de casamento, the ruler of that feast would provide the clothing that the guests were to wear. o organizador da festa já providenciava roupa para o convidado vestir. And so it was a great offense for someone to come without that clothing. Então era uma grande ofensa para alguém chegar lá sem aquela roupa. This is a story of the investigative judgment. Essa é a história do juízo investigativo. And we are living in the time of the investigative judgment. E nós estamos vivendo no tempo do juízo investigativo. That garment which the ruler provided Essas vestes que o organizador providenciava represents the life of Jesus Christ, representam a vida de Jesus Cristo, which God has provided for us. que Deus providenciou para nós. And so in this time of judgment, what is God looking to see? Então, nesse período de julgamento, o que Deus está querendo ver? If we are living our own lives or if we have accepted the gift of a perfect life in Jesus Christ. Se nós estamos vivendo a nossa própria vida ou se aceitamos o dom da vida de Jesus em nós. I know what I want to wear in this judgment time. Eu sei o que eu quero vestir nesse tempo de julgamento. As something really practical, Algo muito prático, very real, muito real, and that has in it all of the solutions to all of my problems. e que contém todas as soluções de todos os meus problemas. I pray that we will accept that robe and accept the life of Christ. Eu oro para que todos nós aceitemos as vestes e a vida de Jesus. Shall we close in prayer? Vamos fechar em oração. Our loving Father in heaven, Nosso amado Pai Celestial, everything just gets more and more beautiful every time we study together. tudo fica mais e mais lindo ao estudarmos. And it is incredible to think that we will be studying these things for eternity. E é incrível pensar que estudaremos isso pela eternidade. And we never will understand how wonderful E nunca entenderemos quão maravilhoso the gift of Jesus Christ is. é o dom de Jesus Cristo. Father, help us not to be so proud.
Senhor, ajuda-nos a não ser tão orgulhosos, not to be stubborn, não ser teimosos, but to admit that you gave us a life and we ruined it. mas admitir que nos deste a vida e nós a arruinamos. Now you want to give us a new life, E agora queres nos dar uma nova vida, filled with your own right doing. cheia das tuas próprias boas obras. Please, Father, give us this life, Por favor, Pai, nos dê esta vida, because I don't know how we will survive the future without that life. porque eu não sei como nós sobreviveríamos o futuro sem essa vida. Help us, Father, to believe Ajuda-nos, Pai, a crer that Christ became us, que Cristo se tornou nós, that He is more than just an example, que Ele é mais do que apenas um exemplo, but He became us so that you can live in us. mas que Ele se tornou nós para que tu pudesses viver em nós. Later on, Father, please may you speak to us when we continue this study in the evening. E continua, Pai, falando a nós quando nós continuarmos estudando à noite, That this message may become real personal. para que essa mensagem seja realmente pessoal. May you be with us until then, in Jesus' name. Que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amen. Amém. Irmãos, IAG, juntos avançaremos.